Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te ensinar como encontrar o preço ideal de venda aí para tuas mercadorias ou produtos que tu comercializa aí no teu negócio. Beleza? Então antes da gente partir para o que interessa, já vou pedir que tu fortaleça aqui o canal, já deixa o like nesse vídeo, já confere se tu já está inscrito, que é para acompanhar aqui nosso conteúdo. E eu queria te dizer que eu projetei uma planilha especificamente para esse vídeo, então lá no final, se tu gostou da metodologia que eu vou te ensinar aqui, se tu gostou da técnica, eu vou te dizer lá no final do vídeo como tu faz para ter acesso a essa planilha, para que ela consiga te auxiliar aí, te dê um norte em relação aos preços que tu está praticando aí no teu comércio, beleza? Então acompanha até o final que eu vou te dizer como que tu vai conseguir ela de forma totalmente gratuita, beleza? Bora pro conteúdo então. Então essa aqui é a nossa planilha e eu vou te ensinar em 5 passos como encontrar o preço ideal de venda para qualquer mercadoria ou produto que tu tenha no teu negócio. Então é muito simples. O primeiro passo, a gente precisa definir, então, informar aqui na planilha qual é o faturamento médio do nosso negócio. Então sempre que vocês verem aqui uns números em amarelo, essas são as informações que vocês devem alterar aqui na planilha, beleza? Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar o faturamento dos últimos 6 meses, se vocês têm esse controle no negócio de vocês, ou então simplesmente eu posso excluir todas essas informações aqui e posso colocar, sei lá, os últimos 2 meses, ou até mesmo posso colocar somente o último mês aí como referência, beleza? Lembrando que quanto mais próximo da realidade forem esses números, mais preciso vai ser depois o preço indicado aí de venda para os produtos de vocês, beleza? Então esse é o primeiro passo. Preenche o máximo que conseguir de informação referente aos últimos 6 meses de faturamento e a gente já vai para o passo número 2. Aqui no passo número 2, a gente precisa informar quais são os custos fixos do negócio da gente. Então, para a gente ter uma noção aqui básica sobre o que significa custo fixo, é aquele tipo de desembolso que ele não tem uma variação com relação ou à quantidade produzida ou à quantidade comercializada, beleza? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, eu tenho água, luz, Prolabore, que é o salário do administrador, né? Então, se vocês são aí os donos do negócio, vocês têm todo mês uma retirada, isso se chama Prolabore. E ele deve ser considerado como um custo fixo, beleza? Nada de considerar todo o lucro que sobra do negócio como Prolabore. Então é bom que vocês tenham um controle no negócio de vocês e que essa retirada ela deve acontecer em um dia específico e que também ela tenha um valor certo. Isso vai ajudar muito para que vocês tenham aí uma organização e um controle financeiro, beleza? Então o Prolabore ele deve estar sendo informado aqui nos custos fixos. A gente tem salários, né, dos demais funcionários da empresa, a gente tem os encargos referente aí aos salários que vocês podem informar aqui também, e a gente tem aluguel. Aí vocês têm aqui também o espaço de preencher, tá? Com mais algumas informações, faz o levantamento aí de todos os custos fixos do negócio e vai informando aqui, beleza? Posso alterar aqui, ó, posso colocar 700, posso colocar 500, 3.000, 1.500, então pode ficar à vontade de alterar esses dados. Então a gente precisa um total de custo fixo do negócio na gente. Então para fechar o entendimento sobre o que é custo fixo, é aquele custo que vai acontecer independentemente do negócio funcionar ou não. Então, independentemente do negócio abrir ou não abrir, eu vou ter lá o salário para pagar, eu vou ter o aluguel para pagar, então é mais ou menos esse o conceito de custo fixo, beleza? Passo número 3, chegou a hora da gente informar então o percentual referente aos custos variáveis do negócio da gente. Os custos variáveis, então, os mais comuns que eu coloquei aqui são então os impostos, a taxa do cartão de crédito, né? Comissão, se vocês têm algum tipo de comissionamento sobre as vendas, isso é um custo variável também. E eu tenho também taxa de aplicativo, né? Se por acaso alguém que está assistindo o vídeo aí comercializa algum tipo de produto ramo alimentício, vai ter lá uma taxa aí de aplicativo de iFood, enfim, desses aplicativos aí. Então, isso é custo variável. Ao contrário do custo fixo, o custo variável ele tem uma relação direta com a quantidade produzida ou com a quantidade comercializada, vendida, beleza? Então esse custo ele só vai ocorrer
quando produzir ou quando comercializar, beleza? Então essa é a característica dos custos variáveis. Então a gente informa aqui o percentual de cada um para a gente ter um total, né, em porcentagem, quanto representa aí mensalmente os nossos custos variáveis. O quarto passo, a gente vai informar o lucro desejado, isso mesmo. Então, mais uma vez, repetindo, esse lucro desejado não se confunde com o dinheiro que eu retiro todos os meses lá no meu negócio para pagar minhas contas particulares. Esse dinheiro que eu retiro do negócio religiosamente todo mês, ele se chama prolabore, ele é um custo fixo. Esse lucro que vocês vão colocar aqui é aquele dinheiro que é da empresa, é do negócio, aquele dinheiro que vai ficar lá no caixa da empresa, no banco, vai virar investimento, então ele vai ser aquele dinheiro do negócio, tá? Nada de confundir com o prolabore. E muito importante também, nada de colocar um lucro muito exorbitante, tá? Eu até coloquei aqui para vocês preencherem, né, quanto vocês esperam que o negócio retorne de lucro. Lembrando que essa porcentagem aqui embaixo, se ela passar de 10% com relação ao faturamento de vocês, já começa a ficar um lucro um pouco acima aí do que é considerado normal, beleza? Então sempre tenta deixar o lucro em torno de 5%, tá? Que é um bom parâmetro aí para que vocês consigam realizar esse cálculo. Depois vocês vão voltar aqui, vão fazer algumas alterações, vão fazer simulações, tá? Mas primeiramente para fazer esse cálculo pode deixar em 5%, tá? Com relação ao faturamento médio que vocês informaram no passo 1. E por último, então, depois de informar o lucro desejado, a gente vem pro markup, tá? Markup é a técnica, então, que a gente utiliza para somar no custo do produto ou no custo da mercadoria toda essa estrutura, né, que a gente preencheu na planilha agora, para que a gente tenha então um índice, tá, que multiplicado pelo nosso preço de custo vai informar o nosso preço de venda ideal. Vou explicar para vocês como funciona. Existe então uma fórmula, tá? A gente tem a fórmula do markup que está descrita aqui e basta que a gente informe agora aqui, onde está escrito custo do produto e tem amarelo, basta que vocês informem o custo de cada produto que vocês queiram descobrir aí o preço ideal de venda. Então o que o sistema vai fazer? Basicamente, essa planilha ela vai fazer esse cálculo aqui, vai dar para vocês um índice então multiplicador, vai multiplicar pelo custo do produto que a gente está informando aqui e a gente tem o preço ideal de venda. Então, com relação a toda aquela estrutura que a gente informou no passo 1, 2, 3 e 4, o preço ideal de venda para essa empresa aqui que a gente está fazendo essa simulação, caso o nosso produto ele custasse R$15 ou para comprar ou para produzir, seria de R$ 36,46, beleza? E aqui do lado a gente tem a prova real para explicar para vocês por que a gente chegou nesse preço de R$ 36,46. Então, significa o seguinte, se eu vender 480 unidades desse produto aqui, que me custa R$15, se eu vender 480 unidades por R$ 36,46, olha o que vai acontecer. Eu vou pagar R$ 7.200, que é todo o custo fixo do meu negócio, eu vou ter R$ 2.100 referente a custos variáveis, né, que é imposto, é comissão, taxa de aplicativo. Eu vou ter R$ 7.200 referente ao custo, né, ou das minhas mercadorias ou dos meus produtos, e eu vou ter o meu lucro desejado. Eu vou ter lá R$1.000. E somando tudo isso, a gente tem então o nosso faturamento que a gente colocou lá no início, R$ 17.500. Então funciona assim, é um cálculo matemático que basicamente, né, resumindo para vocês como funciona, ele agrega ao preço de custo, né, toda a estrutura, né, de custo e despesa, tanto fixo quanto variável, e também o lucro que eu desejo ter, ele coloca isso dentro do preço de custo e me diz por quanto que eu tenho que vender aquela mercadoria para que eu consiga ter esse resultado que eu projetei. Então a ferramenta é basicamente isso. Então agora eu vou dizer para vocês como que vocês vão utilizar isso aqui no negócio de vocês, tá? Não vão chegar a alterar todos os preços com base no resultado que deu aqui, porque a coisa é um pouco mais complexa, tá? Vou explicar para vocês nesse momento. Supondo que essa seja a simulação aí do negócio de vocês, o custo do produto de vocês realmente é R$15 e
eu cheguei num preço ideal de venda de R$ 36,46. E aí tu pode pensar assim, mas Pedro, se eu for vender a R$ 36,46, eu não vou conseguir vender, porque o mercado, ele vende o mesmo produto, a mesma mercadoria, ele vende a R$ 30. Então, o máximo que eu consigo vender é R$ 30. Então, a gente já começa a utilizar essa ferramenta aqui para fazer algumas análises, certo? Como que eu vou baixar, então, o preço ideal de venda? Eu tenho algumas alternativas. A primeira delas, eu posso ou aumentar o meu faturamento, com isso eu consigo diluir toda a minha estrutura, né, em mais quantidades vendidas, tá? Esse é o primeiro ponto que eu posso então, né, conseguir baixar esse preço ideal de venda. Eu posso reduzir os meus custos fixos ou os meus custos variáveis. Então, se eu tenho menos custos, se eu tenho menos despesa, automaticamente eu consigo baixar minha margem de lucro, né, e vender mais barato, certo? Então, essa é mais uma forma. E a terceira alternativa, então, eu posso baixar o meu lucro desejado. Então, também, se eu baixar o lucro que eu desejo lá no final do mês, automaticamente eu vou poder colocar menos margem no meu preço de venda e vou conseguir vender ele mais barato. Claro que a melhor alternativa é aumentar o faturamento do negócio a tal ponto que o preço ideal de venda ele seja mais barato do que efetivamente o preço que vocês estão praticando. Então, imagine que o faturamento de vocês, com toda essa estrutura de custo, o faturamento de vocês seja de R$ 30 mil. Perceba que tudo se mantém igual. Os custos fixos são iguais, os custos variáveis eles são iguais. O lucro desejado, então, eu vou até aumentar ele, eu vou colocar R$ 2 mil, como eu estou vendendo um pouco mais. E olha só o que acontece com o meu preço ideal de venda. Por conta de eu conseguir vender mais unidades do mesmo produto, eu consigo diluir todos aqueles custos fixos lá que eu tenho do meu negócio, eu consigo diluir em mais unidades. Isso que faz com que o preço ideal de venda ele seja mais baixo. Então imagina que eu consigo vender esse produto agora a R$ 30, o que vai acontecer? Se tudo isso aqui se mantiver, o lucro desejado ele vai ser superior ao que eu estou colocando aqui na planilha. Então, por isso que essa planilha, esse tipo de cálculo, ou seja, essa metodologia do markup, ela é muito legal para que vocês façam uma análise da situação atual do negócio de vocês e façam uma comparação. Se a estrutura de vocês ela está de acordo com os preços que vocês estão praticando, ou se vocês devem tomar alguma atitude, investir mais em marketing para aumentar o faturamento, ou tentar reduzir daqui a pouco a estrutura de custos fixos do negócio de vocês, para que lá no final do mês tudo isso aqui que vocês projetaram se concretize. Beleza? E aí, curtiram a planilha? Barbada, né? É muito legal, eu utilizo muito aqui nas minhas assessorias essa planilha para a gente fazer uma análise inicial de qualquer negócio que eu pego para ver se o preço que está sendo cobrado, ou seja, se a margem de lucro que está sendo agregado lá ao custo da mercadoria e do produto, ela está contemplando toda a estrutura de custo fixo e variável do negócio e ainda está rendendo alguma coisa de lucro. Então eu sempre utilizo essa planilha, essa metodologia para fazer uma análise inicial. Então, como eu prometi para vocês, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, tá? Que dá acesso então a um grupo no Telegram que eu criei, então para começar a reunir empreendedores também para distribuir as ferramentas que eu trago aqui nos vídeos para vocês, beleza? Então vocês vão conseguir lá nesse grupo mandar uma mensagem para mim e vão passar o e-mail, eu vou mandar então essa planilha por e-mail para vocês e também vocês vão poder conversar comigo, vão poder tirar dúvidas, ou seja, vocês vão ganhar uma assessoria free, digamos assim, beleza? Então se tu gostou dessa planilha, pode entrar lá no grupo, pode dar um salve lá para mim que eu vou te enviar ela e também vou ficar à disposição aí para te dar aquela força aí para que tu consiga melhorar o resultado do teu negócio, beleza? Não esquece de curtir esse vídeo, confere se tu já está inscrito. Um grande abraço, se tu curtiu, comenta aqui embaixo o que tu achou dessa ferramenta e até o próximo vídeo.